Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 24 de abril, a sexta-feira, final de semana chegando. As preocupações começam a aumentar por conta dos problemas comuns do final de semana, mas vamos pedir a Deus que sempre presente no nosso meio nos livre dos muitos problemas que estão por aí. Olha, desde quando começou a pandemia, o problema do coronavírus, tem se falado muita coisa acerca dessa situação, né? Alguns dizem que tem exagero, outros dizem que não. Uns querem comércio fechado, outros dizem que dá para abrir comércio, enfim, muitas polêmicas. Agora, uma coisa é fato e ninguém contesta: o vírus existe. Isso é real. Numa das reuniões do comitê, teve a participação da doutora Sinara Aragão, e ela, com muita propriedade, falou sobre o vírus. E na época eu fiquei encantado com tudo que ela disse, pela maneira, pela propriedade que ela tem sobre o assunto. Ela, na sua fala, fez a gente percorrer da UTI do Tibério Nunes às borracharias de Floriano. E eu fiquei com uma vontade enorme de fazer uma entrevista com essa doutora, e graças a Deus hoje isso é uma realidade, né? Ela está com a gente aqui por telefone. E eu quero saber da doutora Sinara Aragão, do início do problema aos dias de hoje, doutora. Como a senhora avalia tudo que foi feito e o resultado dessas ações? Bom dia. Bom dia, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e tentar responder dentro daquilo que eu sei, né? Que não é muita coisa, até porque é algo novo, né? Mas assim, em relação desde o início das discussões de abertura de comércio, fechamento de comércio, e hoje eu considero que as ações do comitê gestor foram muito corretamente aplicadas, porque a gente não precisava ter nenhum caso confirmado para que tivesse o primeiro caso confirmado, como teve, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tendo caso notificado, tendo caso confirmado ou não tendo caso confirmado, isso não é critério para avaliar se o comércio pode abrir ou não abrir as portas. Então, o fato do prefeito, eu não estou puxando saco, não sou daqui de Floriano e não preciso, né, não tenho cargo político e não preciso puxar saco. Mas eu acredito que a gestão municipal foi muito acertada ao ouvir o comitê gestor em relação a isso. Por quê? Porque a gente não precisava do primeiro caso confirmado para poder ter abertura ou não do comércio, né? Então, hoje eu vejo que foi uma decisão muito acertada, porque protegeu a população, tanto que o primeiro caso veio de uma movimentação, uma breve migração de outros municípios. Então, se não tivesse sido fechado o comércio, essa migração já teria sido feita há muito tempo, porque as pessoas se abastecem do supermercado daqui, aproveitam uma ida ao supermercado daqui e vão pagar seus carnezinhos, seus boletos em outros pontos comerciais. Então, assim, a decisão foi muito acertada, porque a rotatividade comercial daqui protegeu a população, a fechamento do comércio protegeu a população de Floriano. Eu acho que foi muito acertada. Muito acertada. A essa altura do campeonato, pelo tempo que já passou, os resultados adquiridos, houve da parte do hospital um aparato maior, né? Infelizmente o governo teve que passar esse susto para acordar para a necessidade de UTIs, e o Hospital Tibério Nunes, através de parcerias, tem tentado aí aumentar a quantidade de leitos. A senhora acha que é o momento de uma certa flexibilização, ou o problema permanece com a mesma preocupação do início? O problema permanece desde sempre, porque não tem leito, nunca tem leito suficiente, né? São Paulo fez um estádio de futebol inteiro e já está 25% ocupado e nem é com casos graves. Então, a gente até fez um vídeo demonstrativo e as pessoas, alguns
alguns profissionais da área da saúde que trabalham no Hospital Tibério Nunes acharam que foi denegrindo a imagem do hospital, porque dizendo que tinha isso ou aquilo, e jamais quis denegrir. A questão é que nenhum serviço de saúde do mundo está preparado, nem está preparado para uma pandemia dessa. Então, não é suficiente, nada do que se fizer é suficiente, mas lógico que a gestão está tentando acertar parcerias para ver se minimiza, né? Doutora, em relação à letalidade, uma das coisas que se discute, quando se defende a abertura de comércio, diz assim, é um vírus que realmente existe, mas a letalidade não é tão alta e tudo mais. Tecnicamente falando sobre o vírus, né? Sobre o coronavírus. A questão da letalidade, seu poder de disseminação, a senhora fizesse uma avaliação para a gente sobre essa realidade dele. A questão do vírus propriamente dito, eu infelizmente não posso responder porque não cabe ao meu profissionalismo, eu teria que ser um microbiologista, eu realmente, infelizmente, eu não sei. Mas a questão da proliferação e da transmissão, é importante a gente salientar, porque as pessoas pensam que é só a saliva, ou então só as gotículas, né? E as gotículas, os vapores da nossa respiração, a gente, né, absorve o oxigênio e libera gás carbônico e água. A gente não vê essa água que a gente libera, mas se você chegar pertinho de um vidro, e baforar, você vai sentir e vai ver que sai vapor d'água. Então é esse vapor d'água que pode carregar o vírus a uma distância de 1,5 m. Então ontem eu fiquei sabendo, porque eu infelizmente não estou saindo de casa, felizmente, né? Eu não estou saindo de casa, mas a pessoa que faz supermercado para mim me disse que a Caixa Econômica está virando a esquina. E as pessoas não estão respeitando esse 1,5 m. As pessoas estão pensando aqui em Floriano, eu acho, que o coronavírus é pela mão, pela saliva. E não é só a gotícula de saliva. A nossa respiração libera vapor d'água. E esse vapor d'água carrega o vírus. Por isso a distância mínima de 1,5 m e 2 metros entre as pessoas. Porque é a distância que o vapor d'água da respiração de uma pessoa passa para outra. Então, me disseram também que as pessoas estão andando na beira-rio, fazendo exercício físico, sendo que a Associação Brasileira de Educadores Físicos já disse que não seria o ideal para o Brasil. Embora na Europa muitos países não se manifestaram em relação a isso. Mas a gente tem que lembrar que esses outros países não têm um acolhimento, não é culturalmente acolhedor como o brasileiro é. Eu encontro com meus alunos, eu beijo, dou cheiro no pescoço. Então, assim, a gente dá 2 beijinhos, a gente não tem como passar por uma pessoa e cumprimentar de cotovelo. Isso é uma coisa que culturalmente a gente não consegue fazer. E lembrando que isso saiu de uma população da China, uma população que culturalmente não se cumprimenta muito próximo. Então, mais uma vez, a transmissibilidade não é o toque, não é o pegar na mão, não é a própria respiração da gente que vaporiza água e gotículas de água a pelo menos 1,5 m de distância. Então, as pessoas têm que manter distância em fila de banco. É bom até lembrar, se algum gerente de banco estiver escutando, seria interessante fazer a divisão do recebimento do benefício do governo. Será que não seria interessante dividir por letra do alfabeto? Tem que ter alguma estratégia, não pode ter multidão, não pode ter aglomeração. Então, assim, as pessoas pensam que é só aglomeração, mas a aglomeração é o mínimo, é o básico. Mas a própria vaporização da nossa respiração, o vírus só se mantém até 1,5 m de distância. Então, essa transmissibilidade é extremamente perigosa. Certo. Doutora, só um instante aqui. Vinícius está perguntando sobre Nazaré. Não, Vinícius, a Vigilância Sanitária de Nazaré não está sabendo de nada desse caso. Inclusive, a gente já fez até uma matéria com o Gonçalves, que é o coordenador da Vigilância. Doutora, a Elisandra, nossa internauta aqui, fazendo um comentário, é o seguinte, que o vírus mata, mas a fome também mata. Muito embora a senhora seja uma profissional
Mas eu queria que a senhora avaliasse a questão como uma dona de casa, uma gestora do lar, principalmente da questão de alimento, né? É complicado para quem vivia de diária, por exemplo, ter que ficar em casa e não sair para o sustento, né? Como é que a senhora avalia esse outro lado da moeda que também é fato, que também é real? Eu posso dizer, por exemplo, como empregadora, né? A minha doméstica, um beijo, um cheiro, Aline, a minha doméstica e babá, ela tá vindo uma vez por semana. Eu nunca soube fazer comida, mas eu estou fazendo no momento. Eu não vou deixar minha empregada doméstica passar necessidade. Então, em primeiro lugar, eu acredito que os empregadores deveriam se conscientizar que não é o elo mais fraco que tem que pagar por isso. Eu mantive o emprego e ela vai continuar vindo apenas uma vez por semana, e só porque eu tenho uma hérnia de disco, porque senão eu dispensava ela totalmente. Então, assim, as pessoas têm que ter o mínimo do básico para o funcionamento, e o empregador tem que ter ciência disso, que ele pode arcar com um peso a mais, que ele tem uma tendência maior de recuperação financeira do que o empregado. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que os governantes deveriam pensar melhor em que benefícios e em que impostos deveriam suprir, né? E aí eu falo como funcionária pública agora, porque o governo quer tirar do funcionalismo público. A gente já diminuiu boa parte do nosso salário do funcionalismo público. Por que não tira renda? Não estou falando de Bolsonaro ou Lula, nem nada disso. Mas o Brasil tem de onde tirar renda. Tem uma pequena parcela que pode pagar por isso. Então, assim, é uma questão de governabilidade mesmo. E eu acho que aquilo que não depende de governo, que depende só dos empresários, eu acho que eles podem arcar com isso, porque a recuperação financeira deles é muito maior do que uma pessoa que vive de salário mínimo. Doutora Mas é só também minha opinião, né? Nada epidemiologista. Isso. Inclusive, a gente até agradece por a senhora ter deixado a seara profissional, digamos assim, para essas opiniões que são mais da dona de casa, da cidadã Sinara Aragão. Doutora, dona de casa, mãe de 3 filhos, que não é fácil. Isso também. Doutora, só para uma curiosidade aqui, a senhora é de qual cidade? A senhora não é de Floriano, não? Eu sou de São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão, terra boa. Mas eu amo Floriano, eu estou em Floriano há 11 anos, eu amo Floriano demais. Opa, muito bom. Seja bem-vinda à Princesa do Sul, que com certeza, eu também não sou daqui, me encantei e estou aqui até hoje, viu? Doutora, olha, muito obrigado pela disponibilidade de tempo com a gente, principalmente nesse horário cedinho, né? Parabéns pelo vasto conhecimento que a senhora possui na área e em nome dos nossos internautas, muitíssimo obrigado de coração e que os seus ensinamentos sejam colocados em prática pelas pessoas que assistiram a nossa entrevista, tá bom? Bom dia para a senhora. Eu posso mandar um abraço? Opa, com certeza. Eu queria mandar um abraço para os meus filhos, Alessandra, Emily e Evelyn, para os meus filhos postiços, meus orientandos do grupo de pesquisa, para o enfermeiro Iens, coordenador de São João dos Patos, e para minha chefa, Jardeline Correia, que sempre me impulsiona adiante. Obrigada também, estou sempre à disposição, viu? Ok, então nós no pouco que eu souber e puder. Maravilha. Com certeza conhecimento a senhora tem bastante, pode ter certeza disso, viu? Obrigada. O Valkson está mandando um abraço aqui para a senhora, viu, doutor? O Valkson. É grande amigo. Valkson Heller. Exato, nome do SAMU. Um beijão para ele. Pois tá bem, doutora. Felicidade para a senhora. Tudo de bom, viu? Obrigada também. Olha, eu quero só dizer aí para os filhos, para os alunos, para os colegas de trabalho da professora Sinara, vocês estão bem cercados, viu? A mulher tem conhecimento de causa. É o segundo contato com ela. O primeiro foi apenas rapidamente durante a reunião do comitê, mas deu para perceber que a mulher é inteligente, até porque há quem diga que para se saber a qualidade de um perfume não é preciso usá-lo todo, né? Então é o caso dela. O pouco do conhecimento, do contato que tive, deu para perceber que é uma senhora muito inteligente.
Encerrando por aqui, a Renata tá dizendo aqui, a América dizendo a coisa, teacher, arrasando, botei fé na mulher, Sinara Cristina Aragão Pereira. A Renata tá americanizando aqui, viu, pessoal? Botou teacher, né, que é professora em inglês. Bom, fim de papo, muito obrigado a cada um de vocês que sempre nos acompanham, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.